Graça e paz, irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, a carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler do 1 ao 11. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu, está em pecado e por si mesma está condenada. Amém. Senhor, obrigado que podemos nesta noite ler e meditar na Tua Palavra. E mais que isso, Senhor, de ter a promessa de que o Senhor nos ensinaria a Tua verdade, que o Senhor aplicaria essa Tua verdade no nosso coração, mudaria a nossa vida, como o Senhor tem feito, com todos aqueles que creem em Ti, Senhor, que colocaram no Senhor a sua esperança, a sua confiança. Nós te agradecemos e continuamos assim nesta noite, Senhor. Nós não confiamos na carne, não confiamos no homem, nenhum argumento, nada no nosso braço, mas pedimos para o Senhor nos ajudar. Me ajude a falar fielmente a Tua palavra, ministre primeiramente ao meu coração, como o Senhor tem feito. Me livre, Senhor, de pecar contra Ti e ajude os meus irmãos a ouvirem e a praticarem, Senhor, tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje a gente vai continuar a partir do versículo 8, que foi onde nós paramos na última reunião.
Então vamos ler novamente do 8 ao 11, que é o texto que nós vamos meditar nessa noite. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Então, após expor a Tito, o Evangelho da Graça, que foram os versículos anteriores que nós lemos, pelo qual os homens são reconciliados por Deus sem nenhum mérito ou iniciativa própria, Paulo novamente relaciona o Evangelho e a salvação com uma vida cheia de boas obras, que foi isso que ele tem feito em toda a carta. Essa carta de Tito, os irmãos podem ver que ele vai falar mais dessa obediência evangélica, dessas boas obras, do que, digamos assim, da doutrina em si, da salvação, né? Mas ele vai mesclando essas coisas, porque essas coisas, elas são parte do mesmo todo, né? Ele quer deixar claro aos irmãos em Creta que não é possível separar a salvação e as boas obras, pois a salvação é o motivo e a fonte da vida piedosa. Paulo, em toda a carta, ele alterna entre as boas novas do Evangelho e o que elas produzem na vida de todos os que creem. E da mesma forma, mais uma vez, ele vai denunciar o falso evangelho, como ele fez no capítulo 1. Ele vai denunciar novamente esse falso evangelho, que ele é uma fé morta. Ela é uma fé sem santificação. Ela é inútil para os homens e geralmente ela é focada em detalhes da lei, tradições dos homens, e gera todo tipo de divisão, de discussão e confusão entre as pessoas. Esse é o falso evangelho. Ele é fraco, ele é inútil, ele só faz barulho, mas ele não tem nenhum poder. E sobre eles, em Mateus capítulo 7, versículo 15, sobre eles e sobre aqueles que são verdadeiramente salvos, o Senhor nos ensinou como discernir essas coisas. Ele diz assim em Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Essa foi a orientação do Senhor para discernir o falso mestre do verdadeiro, ou da falsa mensagem da verdadeira. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Como que se define qual árvore que vai ser lançada no fogo? É pela quantidade de folhas que ela tem? Não. Pelo fruto. Não produz bom fruto,
é cortado e lançado no fogo. Versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O Senhor diz assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O Senhor ele explica o que são esses frutos aqui, logo em sequência. O que é o bom fruto? É fazer a vontade do Pai que está nos céus. E ele faz o contraste disso com aquele que diz, Senhor, Senhor. Ele só diz. Ele é cheio de palavras, mas ele não faz a vontade daquele que está nos céus. Então, Paulo começa o versículo 8 dizendo assim: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente. Essa expressão fiel é a palavra, ou fiel é esta palavra, é uma expressão usada para enfatizar algo que foi dito anteriormente ou algo que vai ser dito. No contexto, se refere àquilo que ele acabara de expor, que é o glorioso Evangelho da Graça. Então, antes do versículo 8, ele estava falando do Evangelho, que Deus nos salvou, da obra de salvação, da obra do Espírito Santo, que ele nos salvou pela sua graça, segundo a sua misericórdia, que não foi obra de ninguém. Então ele diz para Tito, essa palavra é fiel, essa palavra é confiável. E eu quero que no tocante a essas coisas você faça uma afirmação confiadamente. É como se Paulo dissesse que o que ele tinha dito, fosse de suma importância, quando ele diz que essa palavra é fiel. E ele faz isso em contraste com as discussões insensatas do versículo 9. Então ele começa o versículo 8 falando que é fiel esta palavra, essa você pode fazer afirmação confiada, mas no versículo 9 é a palavra que não é confiável, são as discussões insensatas, aquelas genealogias e todas aquelas coisas que aqueles falsos mestres ou os judeus estavam causando confusão ali em Creta. Paulo então pede para Tito pregar o evangelho com confiança, com força, com ousadia, com firmeza e constantemente. E é o que quer dizer, faças afirmação confiadamente, constantemente, sempre, com força. E ele mesmo, o Tito, deveria estar convicto e firme nesse evangelho da graça, a ponto de não ter nenhuma hesitação com relação ao seu conteúdo e ser capaz de transmitir e confirmar isso na vida da igreja de Creta. E é interessante que essa mesma palavra, essas afirmações com confiança, também eram feitas pelos falsos mestres. Mas eles afirmavam confiadamente coisas que não eram confiáveis, e até coisas que eles nem compreendiam. Paulo vai escrever a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Ele fala assim, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. É a mesma palavra. Então, os falsos mestres faziam ousadas asseverações sobre coisas que eles nem entendiam e coisas que não eram confiáveis. Paulo está falando, o evangelho, do jeito que eu ensinei para você, esse você deve fazer ousadas asseverações. Nesse você pode falar com firmeza. Eu quero que você faça isso em Creta. E ele continua, para que
os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Começa com um para quê. O Evangelho e a salvação tem alguns para quês na Bíblia. E esse é um deles. Para quê? Ele deveria pregar aquele Evangelho da graça com firmeza. Para quê? Os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. O propósito dessa pregação firme e constante do Evangelho era produzir na vida dos irmãos de Creta. Esse ser solícito aqui era um interesse, uma disposição, um cuidado em uma vida cheia de boas obras. E aí a gente pode fazer essa pergunta, mas o que são essas boas obras? Né? O que será que são essas boas obras? E a gente precisa olhar para o próprio contexto aqui da carta de Paulo a Tito. Essas boas obras são tudo aquilo que ele já havia falado para os irmãos ali em Creta. Como, por exemplo, ele começa ali sobre exercer o ministério pastoral, governar bem a casa, amar o marido e os filhos, ser uma boa dona de casa, ensinar as irmãs mais novas, ser um trabalhador excelente, ser um jovem prudente, ser submisso às autoridades civis e etc. Não foi isso que ele foi falando na carta? E não era essas coisas que precisavam ser ajustadas lá em Creta, eles precisavam ajustar as coisas lá. Então, ele tinha que pregar esse evangelho da graça para que as pessoas tivessem um interesse, um cuidado, ou, melhor dizendo, para que, crendo, essas boas obras frutificassem em suas vidas. E são aquelas que ele disse já. No texto original, dá a ideia de ser solícito aqui, de ser exemplar nessas coisas, se sobressair aos demais, ser dedicado, ser devoto, de ocupar a mente com essa vida piedosa. É viver de uma forma tão bela que inspira os outros a desejar o mesmo. Não foi isso que ele disse num dos versículos anteriores, que era para que a palavra de Deus não fosse difamada, né? A vida dos irmãos deveria ser tão exemplar que a palavra de Deus não fosse difamada. Mas ele diz também para que o evangelho se tornasse atraente, né? Ao olhar na vida dos irmãos, o evangelho se tornasse atraente aos homens. Aqueles que pela fé receberam a vida de Cristo por obra do Espírito Santo, agora devem se dedicar a viver Cristo. Porque essas boas obras não são nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus vivendo em nós. Seria estranho dizer que agora Cristo habita em mim, mas eu não vejo nada dele, né, na minha vida. Cristo habita em mim, agora eu nasci de novo, mas eu só vejo o velho homem. Então, aqueles que receberam a vida de Cristo, agora eles devem viver Cristo, que é o que Paulo fazia. Em Filipenses 1:21 ele fala, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Em Gálatas 2:20 ele fala assim, eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo nesse corpo aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E em Efésios 2:10, nós já lemos muito esse texto. Fala assim, porque pela graça sois salvos, não é o que Paulo estava acabando de dizer nos versículos anteriores? Pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus,
não de obras para que ninguém se glorie. Então, não é pelas obras o que ninguém pode fazer para ser salvo. Mas ele não para aí no versículo 10, que é a continuação, ele fala assim: pois somos feitura dele. Esses que foram salvos pela graça são uma feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Às vezes nós gostamos de dizer que nós somos salvos antes da fundação do mundo, é verdade. Mas Deus também já deu uma lista de boas obras para nós praticarmos antes da fundação do mundo também. De antemão preparou para que andássemos nelas. Aos Efésios, Paulo diz que somos esse feitura aqui no versículo 10, um projeto de Deus. É uma palavra também que quer dizer uma obra de arte, feita em Cristo Jesus, com um propósito, as boas obras. Nós não ouvimos, acho que foi semana passada, retrasada, que essas boas obras, elas glorificam a Deus, né? Nós vivemos para a glória de Deus. Por isso que Ele nos fez essas boas obras. Essas boas obras já foram preparadas e definidas para nós. Não se pode separar o projeto do seu propósito. Aquilo que foi projetado só glorifica o projetista quando é capaz de realizar aquilo para o qual foi projetado. Nós não somos uma feitura de Deus, criadas em Cristo Jesus para boas obras. O Pai é glorificado quando tudo isso acontece. E Deus não falha. O que Ele projeta funciona exatamente como deveria. Ele é poderoso para realizar todo o intento que decretou na eternidade. E relacionado a isso, Tiago, no capítulo 2, ele vai dizer assim: isso tudo, irmãos, lembra que nós estamos naquele versículo, para os que têm crido em Deus. Para aqueles que têm fé em Deus, eles devem ser solícitos na prática de boas obras. Porque Tiago, ele vai dizer assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. É uma fé morta. É uma fé que não é a fé que é o dom de Deus de Efésios 2, 8. Que a fé que é um dom de Deus é uma fé viva, porque nós somos feitura dele e criado para as boas obras. A fé sem obras é morta. Não é a fé dada por Deus e não salva, pois é falsa. Aquele que a tem é semelhante a uma obra de arte que diz ser bela, mas nunca foi exposta e apreciada. É um projeto que nunca foi capaz de realizar o seu propósito. É uma árvore que diz ser boa, mas só se encontra frutos ruins. Aquele que tem fé e não tem obras é uma figueira que só tem folhas. É um ramo sem frutos. É uma luz que não brilha. É um sal que não salga. Tudo que o Senhor disse que só serve para ser pisado pelos homens. Judas disse que aquele que tem fé sem obras, esses falsos, são como nuvens sem água. Disse que eles são estrelas errantes, que eles só servem para confundir as pessoas. Eles dizem Senhor, Senhor, mas não o conheceram, nem foram conhecidos por ele. Dizem que amam a Deus, mas não amam seus irmãos.
eles não conhecem o caminho da cruz. Porque Paulo disse lá que ele vive Cristo, né? Só que esse Cristo, ele fala que é o Cristo que amou ele e se entregou por ele. Viver Cristo é viver o Cristo que o amou e se entregou, é viver o crucificado. Não tem como viver Cristo e é um outro Cristo, é um Cristo sem cruz. E então Paulo continua ali a Tito. Ele fala que estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. As coisas às quais Paulo se refere, estas coisas são as boas obras, apesar de ter alguma divergência aí entre os eruditos no grego. Ele diz, estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Essas boas obras são nobres, são honráveis, são virtuosas, são úteis, elas são vantajosas, elas produzem ganho a todos os homens. Tanto aqueles que são os instrumentos dessas boas obras, como os que de alguma forma se beneficiam delas. São obras que mostram a glória de Deus, pelas quais Deus concede graça comum aos homens e preserva a sua criação, edifica a sua igreja, pastoreia o seu povo e etc. Aqueles que realizam essas boas obras são aqueles que praticam as palavras de Cristo. Nessa prática o conhecem, experimentam a porção da vida eterna já no presente século. E como Pedro disse, aqueles que praticam essas boas obras, eles fazem firme o seu chamado e eleição. A Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo vai falar assim, rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa. Para tudo é proveitosa. Porque tem promessa da vida presente e da vida futura. E aí ele faz a mesma coisa que ele fez na carta a Tito, né? Ele fala, esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Essas boas obras, a piedade aqui chamada, né, por Paulo, é proveitosa. Para tudo é proveitosa, porque ela tem promessa de vida no presente e no futuro. E os irmãos prestem atenção aqui no versículo 10, que ele fala que é a nossa esperança no Deus vivo, e fala que esse Deus vivo, ele é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Em Gálatas 6,10, Paulo escreve assim, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A mesma palavra aqui, com relação a Deus e com relação a nós. Deus é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem, e nós devemos fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Paulo diz a Timóteo que Deus é o Salvador de todos os homens, no sentido que ele cuida e preserva a humanidade, concedendo bênçãos gerais, restringindo a maldade dos homens, dando avanços científicos para a melhoria da vida humana e muitas outras coisas. No entanto, além disso, ele diz que Deus é salvador especialmente dos que creem. Há uma salvação especial
uma graça especial, um amor mais profundo, uma aliança superior e, consequentemente, cuidados e bênçãos especiais para com aqueles que creem, que foram alvos do amor especial de Deus na eternidade. Portanto, quando a vida de Deus é manifestada em nós, esse mesmo Deus, ou seja, quando os frutos e as obras aparecem, elas atendem ao mesmo fim. É o bem de todos em geral e um cuidado e compromisso especial com os irmãos da família da fé. É a mesma coisa. Deus é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Quando a vida dele se manifesta em nós, o nosso bem, né, façamos o bem a todos também, mas especialmente dos que creem, especialmente os da família da fé. É assim, esse é o contexto das boas obras que o Senhor nos coloca para viver, porque é assim que Ele mesmo faz. Deus não excluiu os ímpios. Deus, essa palavra Salvador, significa também aquele que preserva. Se Deus não tivesse preservando os ímpios, já teriam perecido. Ele não cuida só da igreja, Deus cuida dos ímpios também. A Bíblia diz que Deus derrama chuva, que Ele traz as estações, as colheitas, e tudo que é necessário. E nós, às vezes, somos exclusivos nas nossas boas obras. Nós ficamos só com especialmente dos que creem quando fazemos alguma coisa, né? Mas Deus não é assim. E ele diz assim: evita as discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Então, em contraste com essa vida piedosa, cheia de frutos de justiça, havia alguns que perturbavam a igreja. Eles gastavam tempo em especulações de coisas que não eram firmes e dignas de confiança, como aquelas que Paulo pede a Tito para afirmar com confiança ou confiadamente. Esses daí, eles debatiam sobre coisas inúteis e duvidosas. Muitos judeus ainda davam atenção às lendas da tradição judaica, ensinos de rabínicos, coisas que em outros textos são relacionadas à comida, à bebida, não toque, não põe a mão aqui. E era tanta regra que era uma confusão tremenda. E o Senhor chamou esses ensinos, essas discussões, essas coisas, o Senhor chamou de mandamentos de homens, né? Disputas entre linhas de entendimento do significado de aspectos da lei mosaica, eles disputavam, as coisas que estavam na lei, eles falavam, não, isso daqui significa tal coisa e tal coisa, aí o outro rabino falava, não, isso daí não tem nada a ver, isso aí significa tal e tal coisa. O rabinho do cordeiro, quando ele está virado para a esquerda, quer dizer que não sei o quê, e era esse tipo de coisa. Eram debates entre coisas que eram permitidas ou proibidas e muitos detalhes da lei. Haviam também debates sobre as genealogias entre eles, para de alguma forma avaliar o pedigree espiritual de cada um. E tudo isso era um motivo de muita confusão. Não, se puxar aqui minha genealogia, meu pai não sei quem, meu avô não sei quem tal, e vai chegar lá na tribo de não sei quem, que a tribo de não sei quem, eles eram os que mandavam, então eu tenho que mandar aqui também, e assim era. Paulo vai escrever sobre isso, ele escreveu na própria carta de Tito, mas ele escreve a Timóteo, capítulo 1, versículo 4, ele fala, deixe de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis. Imagina, a genealogia
Não tinha site igual hoje para você buscar lá, né? Era tudo meu avô que me contou, que não sei o quê. Aí o primo fala, não, não era isso aí não. Era, você não é descendente não, não vem enganar aqui, que não sei o quê. Genealogias intermináveis, que causavam controvérsias em vez de promover a obra de Deus, que é pela fé. Em 2 Timóteo, você vê que na primeira carta ele escreveu. Na segunda carta a Timóteo ele escreveu de novo. Na carta de Tito ele escreveu de novo. 2 Timóteo 2,14. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus. Não era uma coisa, dar um toque lá pro pessoal, né? Era advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Mais para frente, no versículo 23, ele fala: evite controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. E ele continua então, ele diz para não dar atenção, né, ou evitar todas essas coisas, ele vai dar o motivo, ele vai falar, né, Paulo, lá em Tito, porque não tem utilidade, são fúteis. São fúteis. Então, ao contrário das boas obras, aquela vida piedosa que ele estava ensinando nos primeiros, no capítulo 1, 2 e 3 de Tito, ao contrário dessa vida que é útil, que glorifica a Deus, que abençoa todo mundo, até os ímpios. Ao contrário disso, essas coisas aí são inúteis, elas não produzem ganho nenhum. Ela não produz edificação em Cristo, são coisas fracas. Não tem poder para alterar a vida prática de ninguém. É uma confiança na carne, que a carne, Jesus falou que a carne para nada se aproveita, não serve para nada. O que na verdade isso produz são divisões e brigas. As genealogias acabavam separando até os judeus, pois eles se orgulhavam de ser de uma tribo específica. Como Paulo, quando ele foi dar o seu currículo lá, que ele depois considerou como esterco, o que ele falou? Ele falou muitas coisas, mas ele disse que ele era um verdadeiro hebreu da tribo de Benjamim. Imagine quantas genealogias tinha que subir ali Paulo para falar que ele era da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim, a tribo do primeiro rei, não é? Saul, a tribo do primeiro rei. Sou da tribo real. Pensar que eu sou pouca coisa. Eu sou da tribo que foi fiel. Todas as outras se apartaram, mas a tribo de Benjamim, a gente é fera. Imagina, ali no meio dos irmãos, o Celso, ele fala que ele é da tribo de Benjamim, e o Paulinho fala que não é de Benjamim nenhum, e assim vai. Você não vem com essa que você não é tão bom assim, que você não é da tribo de Benjamim. E dentro de todo esse contexto, imagine os gentios que não eram de tribo nenhuma. Eles eram uns crentes de segunda linha, assim, né? Imagina o tanto de confusão que dava isso. E aí Paulo continua, ele fala, evita o homem faccioso. Tem uma outra versão que fala, evita o herege. Depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez. Então, dentro desse contexto, dessas coisas inúteis, de toda essa confusão, de todas essas coisas de mandamentos de homem, desses judeus, que não serve para nada,
ele coloca esse homem faccioso aí, o herege. Então ele cita o homem faccioso. Esse é o único lugar das Escrituras onde essa palavra herege aparece. E por estar no singular, Paulo provavelmente está falando de um homem específico. A palavra herege significa aquele que causa divisões. Vem de uma outra palavra grega com o significado de ter escolha ou preferência. Dessa forma, podemos entender que havia uma pessoa que se colocava à parte da igreja, com opiniões e preferências diferentes. Aqui os irmãos dizem que essa palavra herege, na época, não tinha o mesmo sentido que ela tem hoje. Hoje, aquele é um herege, aquele ele já está falando coisas que não tem nada a ver. Mas na época, esse herege ele poderia ser só alguém que se separou. Ele estava causando confusão, ele estava causando briga, mesmo às vezes não tendo um erro doutrinário assim, mas ele estava lá causando rolo, o herege. E a questão dele era uma questão de preferência, uma opinião diferente, que considerava importante essas coisas fúteis e sem utilidade sobre a lei e genealogias. Porque ele foi colocado aqui nesse contexto aqui, o herege, né? Ele estava causando confusão nesses temas aqui. E muito provavelmente já se reunindo separadamente do corpo da igreja. Porque a palavra significa aquele que se coloca à parte, causando divisões e atraindo pessoas para si. Paulo então pede para Tito corrigi-lo uma e até a segunda vez. Depois evitá-lo, ou seja, considerá-lo fora da comunhão. Não ter mais nada com esta pessoa. Era para considerar ele excomungado da comunhão da igreja, o herege. Bem diferente de como os hereges foram tratados mais para frente na história da igreja, né? Eles eram enforcados, queimados, né? A Bíblia nunca disse para fazer isso, mas para advertir uma primeira, uma segunda e depois excluí-lo da comunhão, ou evitá-lo, ou não ter mais nada com essa pessoa. E Paulo vai dizer, pois sabes, né, ele continua, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando. Se mesmo após ter sido repreendido, o faccioso ainda permanecesse no seu erro, era evidente que aquela pessoa estava corrompida. Essa palavra aqui, corrompida ou pervertida, significa literalmente estar virado do avesso. Corrompido, ou pode também ser utilizado para que ele mudou para pior, ele se corrompeu. Ele vive no pecado, tanto nesse contexto de causar divisões, mas também no âmbito geral. O herege, aquele que causa divisões, ele mostrou quem realmente ele era. Suas entranhas foram expostas. O velho homem orgulhoso ainda reinava. Ele ainda confiava na carne. Esse era o herege. Ele ainda confiava nessas coisas, nas genealogias, nas coisas dos homens. E por causa disso ele criou divisão e confusão e foi admoestado e não, se ele fosse, né, admoestado e não retornasse, era porque ele ainda estava na carne. Pessoas como esse
são aqueles que o apóstolo João disse que saíram do nosso meio. Ele disse em 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Esses daí são também como aqueles que caíram da graça, deram atenção às coisas sem poder, sem efeito, e se esqueceram da fé, daquela fé verdadeira que é uma fé atuante, que opera pelo amor. Em Gálatas 5, 4, vocês que procuram ser justificados pela lei separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Que em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. Então, essas coisas que eles achavam importantes não tem efeito, não tem poder, não faz diferença nenhuma na vida de um homem. Essa não transforma. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum. E diante de Deus, muito menos, né? Mas sim a fé que atua pelo amor. O que tem efeito mesmo? O que tem poder? É essa fé que atua pelo amor. Então ele continua e finaliza, e por si mesmo está condenada. Esse herege, esse que estava à parte, ele mesmo já havia se colocado à parte. E por si mesmo estava condenado, porque ele demonstrava que ele não era dos nossos. Ele já se condenou, ele já saiu da comunhão. Ele já condenou a si mesmo. Vamos a considerar algumas aplicações para a gente encerrar. O que a gente pode aprender com toda essa situação aí, né? Devemos rejeitar um evangelho teórico, que fica restrito apenas ao conhecimento intelectual, mas não tem efeito prático nas nossas vidas. Isso aí é uma fé morta. A fé verdadeira é aquela que crê na verdade e opera pelo amor, porque é um Deus vivo, não é um Deus morto. É Cristo do começo ao fim. Cristo, ele é a palavra, ele é esse Logos de Deus, ele é onde está o conhecimento e a sabedoria de Deus, ele é. Mas ele é também o crucificado, ele é aquele que se fez servo e foi até a morte de cruz por amor. Então ele é toda a sabedoria, mas ele também é o amor em pessoa, ele é o crucificado. Então esse evangelho que fica só na contemplação das coisas, ele não é verdadeiro. Paulo diz em 1 Coríntios 4, 20, ele fala, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não é palavras. O reino de Deus é poder. As boas obras são a parte visível da salvação. É como se fosse a ponta de um iceberg, o iceberg da fé, ao qual aqueles que estão acima, aqui na superfície, podem ver. As boas obras é mais ou menos isso. É a vida de Cristo que está em nós que aparece. Às vezes, espiritualizamos muito a nossa vida cristã e restringimos a expressão
da vida cristã só o contexto da igreja, né? As boas obras é tocar na igreja, é abrir o portão da igreja, é gravar o vídeo da igreja, é não sei o que lá, e fica tudo assim. Não é essa a vida de Cristo, não é essa. E algumas vezes apenas uma pequena parte da igreja. Ainda escolhemos só algumas pessoas ou alguma coisa, quando na verdade as boas obras elas devem ter um escopo abrangente. Porque Paulo falou para Tito que elas são úteis e excelentes para todo mundo. Se Deus tem misericórdia e concede bênçãos e a vida dele alcança todos os homens, por que nós não? As boas obras não são apenas obras de caridade, como a gente já viu. É tudo aquilo. É muito mais profundo, é o que Paulo diz, né, em Romanos, ele fala agora, então já que vocês foram salvos, ofereçam agora os membros de vocês para obras de justiça. Os membros de vocês só pecavam. Nossos membros só faziam coisa que não prestava. Agora, ofereçam o corpo de vocês, a vida de vocês, para viver Cristo agora. E isso inclui tudo que nós vemos na Escritura, desde o casamento, desde cuidar das crianças, desde do marido, da mulher, de trabalhar, de submissão às autoridades e tudo mais. E obras de caridade também. Tiago diz assim, Tiago 1,27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O Senhor disse assim, Mateus 25:37, então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, que o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Essas são as boas obras, é Cristo em nós. O que mais a gente pode aprender? Que nós devemos evitar gastar tempo com especulações. Hoje aqui a gente não tem muito costume de falar das genealogias, se a gente é da tribo de tal coisa. Mas a gente costuma perder tempo com bastante coisa que não serve para nada. E aí a gente ainda briga e não sei o quê. Com especulações, assuntos controversos, de coisas que não têm proveito algum. Muitos gastam tempo em tentar descobrir quem será o anticristo. Quem será o anticristo, hein, Douglas? Será que é o Bill Gates? Será que é o como é que ele chama lá? O Elon Musk, né? Tem um canal no YouTube que o rapaz, ele diz que ele é pastor. O negócio dele é essas coisas, assim. Não sei o que, da arma que está sendo preparada, da bomba que vai cair, do não sei o que, só assim essas especulações. Mas amar a esposa e se entregar por ela, mas aí é difícil, hein? Assunto que tem pouco canal no YouTube, você pode procurar que tem pouco.
Eles querem saber quando vai ser a tribulação, como é que vai ser, se vai acabar a água, se não vai. Mas não tem interesse em amar a família, em ser um bom trabalhador, cuidar das ovelhas de Cristo. Nós não devemos esquecer que o Senhor disse assim, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Você está preocupado com a tribulação, com o arrebatamento? É melhor estar preocupado com a santidade, porque diz que sem ela você não vai ver o Senhor. Não vai ver. A árvore sem frutos vai ser cortada e lançada no fogo. Você pode dizer que você falou, que você não sei o quê. Tem fruto? Não tem. Corta, põe no fogo. Que essa fé aí não é a fé que eu dei. A minha fé, a fé que Deus dá é viva, Ele é vivo. É a vida de Cristo. As disputas por coisas tolas sugam a vida da igreja para coisas sem efetividade prática. Elas dividem e causam brigas. Por exemplo, a cor da parede do templo, aquela confusão para saber se vai ser preto ou não vai ser preto. Aí discute, não sei o que, não, quem tem igreja da parede preta, não sei o que e tal. Aí pinta de preto, aí metade dos irmãos saem da igreja, porque onde já se viu parede preta. Horário, dia de culto, qual que é a versão da Bíblia que tem que usar, né, pai? Isso daí causa uma confusão que eu vou falar para você. O irmão começar a usar a NVI em vez da outra que o outro irmão prefere, nossa, confusão. Mas o coração continua igualzinho do diabo. Mas a versão da Bíblia que é o negócio, que a gente tem que gastar tempo para ver como é que é. O nome, o título, se vai ter nome, se não vai ter nome, preferência entre os líderes. Não, ó, eu gosto mais do pastor X, ele tem uma palavra boa, o outro, rapaz, é complicado. Aí o outro fala, imagina, o outro ali, ele que pregou o evangelho para mim, não sei o que e tal. Estilo de pregação, nossa, aquele ali fica pregando, lendo um versículo depois de outro, eu não aguento mais. O outro fala, nossa, certo mesmo, olha, eu só vou em igreja de pregador que lê um versículo depois do outro. Porque esse negócio de ficar pulando, assim, versículo, não já se viu. Estilo musical, não, aquela confusão, nossa, tá um pouquinho agitado demais essa música, a gente tem que conversar sobre isso e tal, e não sei o quê. E tá todo mundo vindo com roupa indecente no culto, tá? Ninguém mais cuida da família. No serviço é só atestado, mas o negócio mesmo é o compasso da música do culto está um pouco agitado demais, Celso. O pessoal começou a bater palma, onde já se viu? Bater palma. São as coisas da carne, nas quais colocamos a nossa confiança. É a carne que nos divide. O Senhor sempre nos une, mas a gente põe um temperinho da carne, aí é só confusão. Temos que tomar cuidado até mesmo com os temas legítimos, mais controversos. Tem muita coisa que o irmão lá fala A, o outro fala B, e fica aquela coisa, é um tema importante. Mas podemos nos tornar como os fariseus, que eles queriam entender todos os detalhes mínimos da lei, mas eles perdiam o conteúdo, eles perdiam o espírito da palavra de Deus. Eles ficavam ali
com as coisinhas e se esqueciam das coisas que realmente eram importantes. Paulo disse, olha, se eu não tiver amor, nada serei. Ele falou, nada serei. Eu posso conhecer a língua dos anjos, eu posso... E ele fala também, eu posso também entregar o meu corpo para ser queimado. Uma pessoa assim, extremamente voluntariosa. Sem amor, nada serei. Nada serei. John Bunyan, um escritor e pregador inglês, os irmãos conhecem. Em sua obra mais famosa, O Peregrino, ele criou um personagem na peregrinação ali do cristão rumo à cidade celestial. Ele criou um personagem que se encontrou com o cristão no meio dessas caminhadas. E o nome que ele deu para esse personagem ele chamava Falastrão. E durante a peregrinação de cristão rumo à cidade celestial, ele e o seu amigo fiel acabaram encontrando o Falastrão pelo caminho. O Falastrão, ele falava muito bem, ele conhecia e podia debater sobre todas as doutrinas. O cristão começava a puxar um assunto numa doutrina, o Falastrão, não, isso daí é verdade, porque não sei o que e tal. E ele falava que ele gostava dessas conversas edificantes, sabe? Ele gostava de sentar com as pessoas e conversar sobre todos os assuntos, né? Mas tudo para ele se resumia só em palavras e ideias. Então, quando o amigo do cristão, que chamava Fiel, começou a questionar ele um pouco sobre a vida prática dele, sobre como ele vivia, o Falastrão ele desistiu rapidamente da companhia de cristão e fiel, e ele preferiu seguir o seu próprio caminho. Ele falou, mas isso é um assunto meio complicado, essas coisas eu não gosto de conversar. E aí ele foi embora. E o autor ele escreveu um pequeno poeminha, depois que o Falastrão vai embora, ele escreveu um poeminha, eu queria encerrar lendo para os irmãos. Ele diz assim, chegara Falastrão, coberto de altivez. Quão belo o seu discurso, quão grande a insensatez. Enxerga-se muito injusto no espaço de um sermão, mas fica diminuto ao ouvir da obra no coração. Como lua cheia passa de repente a ser minguante, ao ouvir fiel falar, afastou-se num instante. Assim sucederá a todo homem falastrão, mas não ao que conhece o que é a obra no coração. Poeminha que o John Bunyan, com muita sabedoria que o Senhor deu para ele, falou desse falastrão. Eu recomendo o livro para os irmãos lerem, é uma bênção. Ele vai refutando com as escrituras mais uma conversa assim nessa história. Ele vai mostrando exatamente isso que nós compartilhamos nessa noite. Amém, irmãos?